Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica, né? Continuando ainda dentro do contexto da cinemática vetorial, só que agora o lançamento de projéteis, né? Que foi o tema que abordamos na aula anterior. E agora vamos falar da parte final, né, do lançamento de projéteis, vamos falar da equação da trajetória, né? Bem, sabemos o quê? Que na aula anterior, né, nas aulas anteriores, definimos as posições, né, das coordenadas vertical e horizontal, né? Como que elas variam em função do tempo, né? As relações horárias da posição em função do tempo. No caso aqui, o y estaria relacionado com a coordenada vertical e o x com a coordenada horizontal no lançamento oblíquo, né? Onde o fator seno de θ e cosseno de θ estão relacionados o que, respectivamente, a componente do vetor velocidade inicial, né? Respectivamente das coordenadas y, no caso aí v0 seno θ e x v0 cosseno θ, onde o θ é o ângulo de lançamento em relação à superfície. Pois bem, e aí na aula anterior, né, no último vídeo, colocamos a pergunta. Né, depois de ter definido todos os parâmetros lá relacionados com o movimento de projéteis, ficou a pergunta, né? Como relacionar y e x numa única equação, certo? E essa equação seria a equação da trajetória. Muito bem. Então, de forma similar ao que é feito na equação de Torricelli, quando a gente isola o tempo, né, de um determinado parâmetro e depois substitui no outro, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Primeira parte que vamos fazer é o seguinte, vamos olhar para o eixo x, certo? Então, passo 1, a dedução da equação da trajetória. O passo 1, ele diz o que? A gente tem que fazer o seguinte, isolar o t da equação da posição. Então eu tenho que escrever t, né, em função de x. Parece estranho, mas é só, na verdade, que isso quer dizer o que? Olha, em vez de fazer x em função do tempo, eu vou colocar o tempo em função do x, certo? Simplesmente vou reescrever o tempo em função do x, que é a posição horizontal. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter x menos x0 igual a v0 cosseno do ângulo θ que multiplica o tempo. Então de cara eu já sei que o tempo vai ser quem? O tempo vai ser o quê? O tempo vai ser quem, pessoal? O tempo ele vai ser isso aqui, ó. Vai ser x menos x0, certo? Divididos por quem? Por v0 cosseno de θ, certo? Então isso aqui seria o tempo, né, em função desses dois, dessa forma, reescrito dessa forma, onde o x0 é a posição inicial, então é uma constante, v0 também é uma constante, e o cosseno de θ também é uma constante. Então, esse aqui é um resultado, né? Então vamos marcar ele aqui. Esse tempo aqui é um tempo, né, uma vez que você conhece a posição, você acha o tempo, certo? Enfim, eu vou pegar esse tempo agora e substituir na equação da posição y, como vocês estão vendo aqui, né? Então, como é que vai ficar aqui agora? Ao fazer isso, vamos ter a seguinte relação. Vou ter y igual a y0 mais, vou ter um v0 seno de θ, que multiplica t, então já substitui logo aqui, então vai ficar t, né? Perdão, substituindo aqui já fica logo x, né? Então temos x menos x0 divididos por v0 cosseno de θ. Fecha parênteses, ok? Menos quem? Menos a gravidade divididos por 2 elevado ao quadrado, o tempo elevado ao quadrado. Então você tem x menos x0 sobre v0 cosseno de θ elevado ao quadrado, certo? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que aplicar as distributivas aqui. Então, eu tenho o quê? Que y
igual a y0 mais. Reparem aqui que o fator V0 cancela, né? Então, esse V0 cancela com esse V0 e vai ficar seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno é o que? É tangente. Então, eu vou ter tangente, né? Vou colocar TG, né? Uns colocam tange, outros colocam tan, outros colocam TG. Vamos colocar TG. Tangente de θ. Não é gravidade, tá, pessoal? Nem T, é tangente. Certo? Tangente de θ, que multiplica x menos x0. Certo? Menos quem? G sobre 2. Aí você vai ter um fator x menos x0 elevado ao quadrado, divididos por quem? Por V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Certo, pessoal? Então, observem o seguinte, né? Supondo, né, vamos fazer aqui algumas considerações, né? Vamos fazer algumas considerações iniciais, né? Que é o CI, considerações iniciais. Supondo que o objeto seja lançado da superfície, tal que o ponto de lançamento é a origem do sistema de coordenadas, isso implica o quê? Que o y0 é igual a x0, que é igual a 0. Certo? Então eu tenho que o meu y em função de x, ele é igual a quem? Ele vai ser tangente de θ, certo? Que multiplica o x, né? Menos quem? Menos, aí vamos lá, g divididos, que é a gravidade, né? Por 2, V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, que multiplica x ao quadrado, certo? Repare o seguinte, né? Isso aqui lembra o que? Essa expressão, né? Lembra o que? Lembra uma equação do segundo grau, né? Você tem aqui uma equação do segundo grau, onde, lembra lá, uma analogia à equação do segundo grau, ou função do segundo grau, né? Note que a relação acima, né, que é essa expressão aqui, que encontrou, né, que a gente encontrou, é o que? É uma relação em que você teria uma função f de x igual a x ao quadrado mais bx, certo? É uma equação do segundo grau, que é o que vocês estão vendo aqui. Qual a função do segundo grau? Nesse caso aqui, quem seria o a? Né? O a estaria assumindo o papel de quê? Menos fator negativo, né? Porque está dentro do valor, a gravidade, divididos por 2v0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, certo? E o parâmetro b seria quem? Seria tangente de θ, certo? Então esses seriam os parâmetros, ok? Muito bem. Então, se isso aqui é uma equação do segundo grau, logo, qual é o gráfico de uma parábola, né? Qual é o gráfico de uma função do segundo grau? Uma parábola, né? Então, isso aqui, pessoal, é a comprovação matemática de que a trajetória, vou colocar aqui, a trajetória de um objeto que é lançado com um certo ângulo de inclinação em relação à superfície horizontal, ele só pode descrever um movimento parabólico, certo? Desde que não haja ação de nenhuma força de resistência, no caso aí da resistência do ar, né? Então aqui temos o y e aqui temos o x. Então o objeto, vamos colocar em amarelo, ele é lançado, certo? E aí ele vai descrever esse tipo de movimento até novamente atingir a superfície. Então esse movimento parabólico, ele é uma consequência direta da equação, certo? O gráfico seria uma visualização do que está aqui em cima, ok? Claro, né? Que aqui a gente está fazendo considerações e que a posição
o ponto de lançamento é coincidente com a origem, certo? Então, nesse caso aqui, um dos zeros da função seria o x igual a zero e y igual a zero, certo? No caso aí, o x igual a zero, você daria um y igual a zero. E o outro, né? Reparem o seguinte, se o eixo x, temos aqui o eixo x e o eixo y. Nesse caso aqui, temos que y ele é dado em função de x, certo? É uma função como qualquer outra, certo? No caso, é uma função um pouco diferenciada, no sentido de que ela expressa como que a altura varia em função, a altura, né, o deslocamento vertical, irá variar em função do deslocamento horizontal, né? Da posição horizontal desse objeto. Então a pergunta é, existe um ponto máximo ou um valor máximo dessa função em que eu tenha um certo valor de x, onde vai me dar um valor máximo de y? Então essa é a pergunta, né? Qual deve ser, qual deve ser o valor de x, né? Colocar valor, né, entre aspas, porque a gente está fazendo um problema algébrico literal. Qual deve ser, né, o x necessário para que y seja máximo, certo? Então essa é a pergunta a ser feita, né? Lembrando que tanto y quanto x eles variam implicitamente em função do tempo, mas isso aqui não está em questão aqui agora, certo? Essa é a pergunta. Então como é que a gente responde essa pergunta? A gente tem que ver o seguinte, a gente tem que lembrar lá dos conceitos de cálculo 1, em que vocês viram o seguinte, olha, quando eu tenho uma reta tangente passando, né, pela curva da função que a gente está descrevendo, por exemplo, aqui eu tenho uma reta tangente que a gente vai fazer com uma outra cor. Aqui eu vou fazer com uma cor azul, por exemplo. Vamos fazer com azul. Então aqui eu tenho uma reta tangente. Então essa tangente, esse ângulo de inclinação vai ser o valor da derivada, certo? Se o ângulo é positivo, então eu tenho uma derivada positiva, né? Ou o coeficiente angular, digamos assim. Opa, deu um zoom demais aqui. Certo? Agora se a gente for pegar esse ponto aqui, ó, que é o máximo, digamos assim, que é onde atinge a altura máxima, colocar uma outra cor, por exemplo, vermelho. Nesse ponto aqui, qual é o valor desse coeficiente angular? É zero. Ou seja, o coeficiente angular aqui, relacionado com a reta tangente, vai ser o que? É a própria derivada, né? Então, é essa região, né? Então, vamos destacar aqui. Esse aqui é o valor de x. Vamos colocar assim um x crítico, né? E vai me dar o que? Um y máximo. Que é o h grande, né? Que a gente tinha definido antes na aula anterior. Certo? Então, o que eu tenho que fazer em termos práticos, né? Eu tenho que pegar a função, derivar ela em relação ao parâmetro independente e igualar a zero. É isso que tem que ser feito. No caso, a nossa função aqui é o y dado em função de x, né? Vamos fazer com essa aqui, ó. Essa aqui a gente chama de a. Então, derivando a em relação a x. E depois igualar a zero. É isso que vamos fazer agora. Então vamos lá. Então o que eu vou ter? A derivada de y em relação a x vai ser igual a quem? Então ali vai ser a derivada da tangente de θ de x. Então a derivada de x em relação a x vai dar zero. Então eu continuo com o meu tangente de θ. Certo? Menos quem? Aí agora vai ter o que? Uma derivada ali de
G2 vezes zero ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, tudo isso é constante. Então tem que derivar o x quadrado em relação a x. Então a derivada de x quadrado em relação a x vai dar 2x. Certo? Então eu vou ter 2. Aí coloca lá g sobre 2 vezes zero ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Esse fator 2 aqui, que veio da derivada, cancela com esse outro fator. Certo? E lembrando que isso multiplicar no x, obviamente, e isso aqui tudo tem que ser igual a zero, porque foi o que a gente concluiu aqui, que esse é o ponto. Então esse x aqui agora é o que a gente chama de x crítico, né? Então esse x crítico, né, que é o valor da posição horizontal que vai me fornecer a altura máxima. Então eu tenho que determinar esse cara. Então vamos lá, né? Vou fazer bem devagar aqui o problema. Então eu vou ter o quê? Aqui vai ficar tangente de θ menos g vezes zero ao quadrado cosseno ao quadrado de x. Passa para o lado esquerdo. No caso aqui passa para o lado direito e eu fico o quê? Com tangente de θ igual a quanto? Igual aqui a g sobre v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ que multiplica x. Certo? E eu quero saber o valor de x. Então o x aqui agora ele é quem? X, o x crítico, né? Ele vai ser o que? Ele vai ser tangente de θ que multiplica cosseno ao quadrado de θ, certo? Multiplicado pela velocidade inicial ao quadrado e tudo isso aqui, ó, divididos por quem? Divididos pela gravidade. Certo? Não confunda esse g aqui com g de baixo, hein, pessoal? Esse g aqui é do argumento da função chamada tangente de θ, né? Ok? Mas quem é a tangente de θ? O tangente de θ é quem? Não é seno sobre cosseno? Então você vai ter o que? Seno de θ, que multiplica cosseno de θ elevado a menos 1, certo? Vezes o que? Cosseno ao quadrado de θ, ok? Multiplicado por v0 ao quadrado divididos por g. Ok? Aí você multiplica um cosseno com o quadrado do outro. Isso vai dar o que? Cosseno de θ, né? Normal. Aí você tem o que? X é igual a quem? X é igual a quem? X vai ser seno de θ, certo? Que multiplica quem? Cosseno de θ. Tem a velocidade inicial ao quadrado, isso aqui dividido por g. Note que já chegamos a um resultado parecido com esse do passado. Só que no passado, na aula anterior, nas aulas anteriores, a gente chegava o quê? O fator 2 ali na frente, né? Então, lembrem-se que a relação do arco duplo do seno é o que? Seno de 2θ é quem? É 2 vezes o que? Seno de θ cosseno de θ. Então, se eu tenho seno de θ cosseno de θ, isso quer dizer o quê? Que é o seno de 2θ divididos, né, por 2. Então eu vou olhar aqui para o x crítico, né, que agora tem que colocar um czinho embaixo. E aí eu vou pegar esse resultado aqui do seno de θ cosseno de θ e vou substituir aqui. E aí eu chego no resultado que o x crítico é quem? Ele vai ser v0 ao quadrado seno de 2θ divididos por quem? Divididos por 2g. Certo? Então, esse é o resultado, né, a expressão algébrica que você chega nela, o resultado, a expressão matemática, em que você expressa, né, o valor, né, o possível valor desse x crítico, onde vai me gerar a altura máxima.
Resumindo, se você conhece o ângulo θ de lançamento, a velocidade inicial, você já de cara consegue calcular o valor da posição de x, que consequentemente vai me dar o que? A altura máxima, certo? Aí no caso aí, para achar a altura máxima, você tem que calcular o tempo de voo, né? O tempo de subida. É só pegar esse resultado e substituir aqui na expressão do y, né? Que a gente achou que é a equação da trajetória. Ao fazer isso, você vai encontrar exatamente o resultado da altura máxima que a gente tinha deduzido na aula anterior. Então fica como exercício para vocês fazerem isso, certo? Ok? Então isso aqui é um resultado importante. Então vamos frisar ele aqui. Então esse é o resultado em que, uma vez encontrado esse x, eu pego ele, substituo na equação da trajetória e eu encontro o valor de y, certo? Muito bem, muito bem. Note que se o ângulo for 45 graus, isso vai me dar o que? Um seno de novo, um valor máximo do seno, né? E aí eu vou ter o que? Com 45 graus, que eu vou ter o que? Uma posição x tal que isso vai me dar certamente a altura máxima. Ok? Então essas relações de máximo e mínimo, né, ou possíveis máximos e mínimos conforme o ângulo de inclinação, isso aí é algo que fica um pouco, não é que é vago, mas vai depender muito de cada problema, né? Vai depender muito da informação da condição inicial da qual esse sistema foi lançado, né? No caso, o objeto foi, digamos assim, disparado, né? O projétil foi lançado, certo? Futuramente a gente vai fazer, eu vou trazer aqui para vocês exercícios relacionados a essa parte. Antes da gente chegar na parte de dinâmica, né, das leis de Newton, vamos fazer uns vídeos, né, paralelamente a essa playlist, né? A gente vai fazer o que? Vou mostrar para vocês, né? Vou trazer para vocês, na verdade, uns dois vídeos só resolvendo problemas relacionados com essa parte de cinemática, certo? E problemas relacionados com a primeira parte da disciplina, incluindo essa parte específica aqui. Então temos o x, pessoal. Esse é o valor do x. Repare que esse valor x crítico não depende de nada, somente desses parâmetros iniciais. Ok? Mas se a gente voltar aqui, vamos voltar aqui na equação A, né? Note que a equação A é uma função, ela depende de x, certo? E a pergunta é, o que aconteceria se a gente derivasse o y em relação ao tempo? Eu sei que y depende explicitamente de x, mas eu sei que o y depende também do tempo, né? Da mesma forma como o x também depende do tempo. Como é que seria isso? Né? Se eu derivasse isso aqui em relação ao tempo, como é que ficaria isso? Eu sei que o y depende de x, mas se eu derivasse y em relação ao tempo, será que a gente encontraria algum tipo de resultado significativo? Ou só seria algo sem sentido algum? Então vamos primeiro ver se o resultado que a gente encontra é algo, digamos assim, que faz sentido, né? Então, dando continuidade aqui, vamos fazer aqui do lado, né? Então, vamos reescrever aqui a equação. Então, temos y em função de... Não vou nem colocar o x, vamos simplesmente colocar o y, né? A gente já sabe que ele depende de x. É a tangente do ângulo de lançamento que multiplica x menos quem? A gravidade divididos por quem? 2 vezes velocidade inicial ao quadrado cosseno ao quadrado de θ que multiplica o x quadrado, certo? Se a gente derivar esse camarada aqui em relação ao tempo, certo? Como é que vai ficar isso aqui? Eu vou ficar tangente de θ. Opa, peraí. Isso aqui vai ficar tangente de θ que multiplica derivada de x em relação ao tempo
certo? E aqui teria uma regra da cadeia, né? Porque aí eu teria 2x que multiplica x ponto, né? Ou dx dt. E isso aqui me daria o que? Menos 2v sobre 2v0 cosseno ao quadrado de θ, que multiplica o x, certo? Né? Que multiplica o x, que multiplica quem? O dx dt. Lembrando que dy dt e dx dt é o nosso famoso y ponto. No caso aí vai ser a velocidade, né? Então aqui eu vou ter um vy, isso é igual a um vx, tangente de θ, certo? Menos esse fator 2 aqui, corta com 2 aqui de baixo. E aí a gente vai ter o que? A gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter um outro Vx que multiplica quem? Que multiplica x gravidade divididos, né? Novamente eu vou fazer um negócio aqui bem feito, né? Direitinho. Velocidade inicial ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Certo? Ok? Então temos Vy e Vx. Então a gente poderia colocar em evidência o Vx, né? E a gente diz, olha, eu posso relacionar as velocidades da mesma forma como fiz uma função que relaciona y com x, eu posso relacionar a velocidade vertical com a velocidade horizontal. Isso seria um Vx, certo? Que multiplica tangente de θ menos x que multiplica gravidade divididos por velocidade inicial ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Então teríamos essa relação. A pergunta é, isso aqui é fisicamente coerente? Então, para saber se isso aqui é fisicamente coerente, se isso aqui existe algum sentido, a gente tem que fazer análise dimensional, certo? No caso aí, o que é a unidade, qual é a dimensão de velocidade? É a distância dividido por tempo, né? Em termos de unidade, não mais de dimensão, no sistema internacional, a gente tem o quê? Que a unidade do camarada aqui do lado da esquerda é metro por segundo. Então aqui eu tenho metro por segundo, que é a unidade do VY. Tudo que está aqui do lado direito também tem que ser metro por segundo para fazer sentido. O Vx já é metro por segundo, então tá aqui, tá certo. Então todo esse camarada aqui tem que ser adimensional. Porque tangente de θ não tem valor. No caso aqui é adimensional. O ângulo não vai fazer sentido aqui, certo? X sobre, vamos lá, x que multiplica a gravidade, a distância que no caso é o metro. Um metro que multiplica a gravidade é metro por segundo ao quadrado. Então eu vou ter metro quadrado por segundo ao quadrado, certo? Então aqui eu vou ter essa unidade aqui. A gente vai analisar a unidade agora desse camarada aqui, né? Então vamos fazer a análise da unidade desse camarada aqui. Então x vai ser quem? Metro, que multiplica a gravidade, que é metro segundo a menos 2, divididos por quem? Por velocidade. O cosseno é adimensional, não tem valor, não tem unidade, não tem dimensão. E o v0 ao quadrado é o que? É metro por segundo ao quadrado, né? Elevado ao quadrado, não, metro por segundo, então vai dar metro quadrado, segundo a menos 2, certo? Repara aqui que o menos 2 aqui de cima cancela com o menos 2 aqui de baixo. E aí você tem metro quadrado dividido por metro quadrado, que vai dar 1. Então realmente não tem dimensão. Então a princípio isso aqui tá ok, né? Então a princípio eu tenho essa relação como algo fisicamente consistente, certo? Então, em termos de a matemática está correta e aparentemente a física também está correta. Então tem um Vx que multiplica a tangente de θ menos, né, a gente pode colocar um g sobre V0 ao quadrado
cosseno ao quadrado que multiplica x elevado ao quadrado. Certo? Agora vamos pensar num caso limite, pessoal. Vamos ver se dentro de um caso que a gente já sabe, de uma condição que a gente já conhece, será que a gente vai chegar a um resultado clássico, ou seja, um resultado que já é conhecido? Então vamos fazer o primeiro caso, né? O primeiro caso seria o seguinte: ponto mais alto da trajetória. Qual é o valor da velocidade Vy? É zero. Então Vy é igual a zero. O que vai acontecer, né? Que aí coloca assim, quando y atinge a altura máxima, que é o h maiúsculo, né? Então, quando o y atinge a altura máxima, o que acontece aqui? Eu vou ter uma velocidade v0 igual a zero, certo? Aí tem duas possibilidades. Isso vai abrir duas possibilidades. A primeira possibilidade é o quê? É a velocidade vx ser igual a zero, mas isso não faz sentido. Então, essa resposta já está errada, né? Porque não é a velocidade ela é constante, não nula, né? E a outra possibilidade é o que? Opa, aqui não é x quadrado, tá? Só corrigindo aqui. Aqui é simplesmente x. E a outra possibilidade é o que? É o nosso amigo aqui, tangente de θ. Isso aqui é uma possibilidade. A outra possibilidade é você ter o que? X, g, v0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ igual a tangente de θ. Mas isso foi o que a gente acabou de fazer aqui agora, né? Que a gente vai calcular o valor do x crítico, né? Olha lá, a gente vai ter exatamente isso, deriva. E aí você vai ter o que? Você vai ter o mesmo resultado. Você vai ter esse mesmo resultado aqui, do x, né? Ok? Que aí você vai ficar, ó, a gente chegou no mesmo resultado aqui, ó. Tangente de θ igual a g vezes 0 cosseno ao quadrado x. Aí se a gente for ver aqui, tangente de θ igual a xg vezes 0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, né? É a mesma coisa, certo? Então aqui você vai ter o x crítico, né? Você obtém o conhecimento do x crítico, certo? Que é aquele resultado que a gente tinha feito antes. Então esse é o primeiro caso. Então se eu conseguir achar o valor do x crítico, beleza. Bem, vamos colocar agora uma condição que não seja muito conhecida. Por exemplo, quando ele atinge, por exemplo, um valor em que ele tenha o que? O alcance máximo, certo? Quando o x é o alcance máximo, né, que é o segundo caso, quando x é igual ao próprio alcance máximo. Aí lembra como é que é a relação do alcance máximo? O alcance máximo era quem? É V0x, né, que é o V0x, que vai ser V0 cosseno de θ, que multiplica o tempo de voo, certo? Que é o TV. Aí lembra que o TV era quem? Era duas vezes o que? Seno de θ multiplicado sobre g, né? Então você tem o que? Seria V0 cosseno de θ, que multiplica o que? Tempo de voo. Lembra quem é o tempo de voo? Se vocês não estão lembrados quem é o tempo de voo, a gente coloca aqui novamente, ó. Como é que a gente achava o tempo de voo? O tempo de voo era o dobro do tempo de altura máxima, que é o H maiúsculo. E o tempo da altura máxima é o que? Para quem não está relembrando aqui. O tempo da altura máxima era o que? Vai ser V0 seno de θ, certo? Dividido pela gravidade. Então esse aqui era o tempo da altura máxima. Aí eu tenho que pegar e multiplicar por 2. Então o tempo de voo é duas vezes isso aqui. Então o nosso alcance era quem? E vai dar um V0 ao quadrado. Aí vai ficar um 2 cosseno de θ seno de θ divididos pela gravidade. E aí a gente tem aqui aquela relação lá do arco duplo, né? Então você tem um V0 ao quadrado
seno de 2θ dividido por g. Então isso aqui é a relação do alcance, né? Do alcance máximo. Ok? Se eu pego esse camarada aqui e jogo aqui em cima, o que que a gente vai encontrar, né? O que que a gente encontraria? A velocidade, né, de y e a velocidade de x, nesse caso aqui. O que aconteceria aqui? Eu teria o que? Vy seria igual a um Vx, que multiplica quem? Né? Que multiplica quem? Que multiplica a tangente de θ, certo? Menos, aí você tem um x, né? Essa relação que a gente obteve aqui em cima, g vezes 0 cosseno ao quadrado, né? Então nem precisava colocar o arco duplo, né? Vamos colocar aqui novamente o 2 cosseno θ seno θ, né? Então vai ficar g, que multiplica 2 vezes 0 ao quadrado, seno θ cosseno θ, que é o x, que no caso é o alcance, divididos pelo cosseno ao quadrado, né? Aí você tem um g que multiplica um cosseno ao quadrado, um cosseno ao quadrado de θ. Mais alguma coisa está faltando? Não, só isso mesmo. Ah, tem um V0 também. E aqui seria o V0 ao quadrado. Esse g aqui, pessoal, surgiu na hora que eu substituí o a, o x pelo a, certo? Que é essa relação aqui que vocês estão observando aqui, né? Eu peguei este termo aqui, foi esse o termo aqui que a gente pegou, e substituímos nessa relação aqui, ó. Nessa relação aqui, ok? Ao fazer isso, a gente encontra esse resultado, certo? Encontra-se esse resultado. E aí agora é só fazer as manipulações. Então a gravidade corta, né? Você não tem gravidade. Então a gravidade aqui, corta aqui, corta aqui. O V0 ao quadrado corta aqui também. Aí você corta um cosseno e fica o quê? Seno de θ, o quadrado aqui também cortou. Seno de θ que multiplica o quê? Cosseno de θ. E aí interessante que vai acontecer o que? Eu vou ter um Vy igual a um Vx, certo? Que multiplica um tangente de θ menos, aí eu vou ter 2, né? Seno de θ divididos por cosseno de θ. Opa, mas seno de θ dividido por cosseno de θ é o que? É a tangente também, né? Então eu tenho o que? Uma tangente. Então eu tenho 2 tangente de θ, certo? 2 tangente de θ. Repara que aqui o sinal vai dar negativo, né? Aí vocês vão ter um Vy igual a um Vx, que multiplica quem? Tangente menos 2 menos tangente de θ, certo? Então eu tenho menos 2 tangente de θ, que multiplica o Vx, certo? Repara que opa, 2 não, tira esse 2, corta o 2, é só o menos, ok? Repare o seguinte, por que deu sinal negativo? O alcance significa o quê? Que atingiu o valor máximo, né, que ele pode percorrer horizontalmente. Isso significa o quê? Que o meu y é igual a zero, ou seja, quando o x atinge a altura o alcance máximo, o valor da posição vertical é nulo, porque ele lançou, descreveu o movimento parabólico, atingiu o ponto máximo, retornou novamente com uma parábola decrescente e aí atingiu novamente a superfície. Por isso que a gente já está vendo logo aqui um indício que a velocidade é negativa, certo? O fato da velocidade ser negativa quer dizer que ela está indo contra o quê? A orientação positiva de deslocamento, né? Que é o nível de altitude cada vez maior, certo? Agora vamos lembrar o seguinte, o Vx é o que? Não é uma velocidade da componente horizontal, né?
do vetor velocidade v com que essa partícula descreve no espaço, ela possui, ela apresenta. E lembre-se que no movimento bidimensional, desse caso aqui do lançamento de projéteis, a componente x, que é a componente horizontal, o movimento nessa coordenada é o que? É o movimento uniforme, né? E aí quem é o Vx nesse caso? O Vx é quem? É o V0 cosseno de θ. Simplesmente isso, pessoal. Certo? Ok? Ah, mas e o tempo? Não tem tempo, é simplesmente V0 cosseno θ. Isso foi mostrado na aula anterior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Vy, certo? Menos tangente de θ, que é seno sobre cosseno, certo? E aí eu vou dizer o seguinte, olha, o meu Vy, na verdade, ele é quem? Ele é seno sobre cosseno, que multiplica a velocidade inicial, que multiplica o cosseno de θ. E aí eu vou cortar cosseno com cosseno. E olha só a sua grande surpresa que vocês estão observando aqui. O meu Vy mostrou-se com o resultado um menos quem? V0 seno de θ. Reparem que o sinal negativo significa o quê? Significa que... Vou fazer um desenho aqui, ó, bem do lado. Bem aqui do lado. Vamos fazer um outro desenho aqui. Certo? Aqui é o Y e aqui é o X. Ele foi lançado da origem. Então aqui vai ser... Vamos fazer em amarelo. Então ele foi lançado da origem, atingiu o ponto mais alto e agora desceu, certo? Vou fazer melhor esse negócio aqui. Tem mais um pouco de capricho aqui. Certo? Enfim. Nesse caso aí, o que acontece? Como a gente vai representar o vetor velocidade dele com uma única cor? Então aqui ele tem uma velocidade inicial, um vetor V0. Aqui ele vai ter um outro vetor velocidade que a gente vai chamar de velocidade V1, né, que é nesse ponto 1. E aqui, quando ele chegar no solo, ele vai ter esse vetor velocidade aqui, que vai estar na direção que ele vai obedecer, né, o vetor vai estar orientado conforme a trajetória que ele está descrevendo, né? Certo? E a gente vai ter um vetor velocidade V2, ok? O objeto vai ter, cada momento vai ter uma velocidade V2 no ponto 2, que é no momento que ele chega na superfície. No ponto 1, que é o ponto mais alto, a gente vimos o quê? Que o vetor velocidade no ponto mais alto, né, quando y é igual a h, aqui, né, é quem? É simplesmente V0x, unitário i. Por quê? Porque não existe componente vertical nesse ponto. A velocidade vertical é nula. Agora vamos olhar o vetor V0. O vetor V0 a gente concluiu que ele é um V0x unitário i mais um V0y unitário j, certo? O vetor V0 em termos em função do ângulo de θ de lançamento vai ser quem? Vai ser V0 cosseno de θ unitário i mais V0 seno de θ unitário j. Repare que existe uma semelhança com o resultado final. O resultado final vai ser quem? Aqui no ponto 2. O Vx, a gente já sabe quem é. Ele vai ser sempre V0 cosseno θ, né? Então, o nosso vetor V2, ele é quem? Ele vai ser um V2, né? Vamos colocar aqui, né? Ele vai ser um V2x unitário i mais um V2y unitário j.
O V2x é exatamente o V0x, por causa do fato de você ter a coordenada horizontal ser caracterizado por um movimento uniforme, né? Por ser um movimento uniforme. Então, eu vou ter um V0x, então isso vai ser V0 cosseno de θ, ok? Porém, o V2 a gente calculou, que é esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui é o nosso V2y, certo? Então, o V2y é quem? É menos V0 seno de θ é a componente, ok? E aí vamos substituir aqui no resultado. Então, o resultado do vetor V2, que é o vetor com que ele chega na superfície, é quem? É V2x, que é o próprio V0x, que é igual ao V0 cosseno de θ, unitário I, menos quem? O V2y, que é o nosso amigo aqui, V0 seno de θ, unitário J. Repara que existe uma semelhança, né? Uma simetria. Devido à simetria do problema, a velocidade com que ele chega, repare que o que eu vou falar aqui é o seguinte, ó. O vetor velocidade com que ele chega na superfície, o módulo dele, se vocês pegarem o módulo do vetor V0 e o módulo do vetor V2, são exatamente iguais, né? Vai ser exatamente iguais. Porém, o vetor em si é diferente, né? Obviamente, né, tem que ser diferente, né? Senão ele não estaria descendo. Mas a única componente que muda o seu sentido, na verdade, é o vetor relacionado com a coordenada vertical, né? É a componente relacionada com a coordenada vertical da velocidade que muda. No início de ascensão, né, seria um equivalente a um lançamento vertical, né, para cima. Chegou no ponto mais alto e está em queda livre. Aí é uma inversão do vetor velocidade vertical, certo? Então, pessoal, essa relação aqui é uma relação, né, extremamente importante. Repare o seguinte, essa relação que a gente obteve aqui, né? Que a gente está analisando ela aqui, ó. Essa é a relação que a gente está analisando aqui. Vou até destacar ela aqui com uma outra cor. Uma cor amarela. Essa é a relação que a gente está analisando. Esse caso que a gente fez foi o segundo caso, quando x é igual a aceleração. Certo? Ok? E aí, quando o x atinge o valor máximo, né, ou seja, o valor com que ele conseguiu desenvolver no eixo horizontal, o que acontece com o valor dessa velocidade, né, a velocidade Vy? Ela vai ser simplesmente isso aqui, né? A gente chega nesse resultado aqui em vermelho, né, que vocês estão vendo aqui, que eu estou analisando, agora eu vou destacar aqui em amarelo. E aí, esse resultado aqui, ele é uma das componentes do vetor velocidade final, ou seja, a velocidade com que ele atinge a superfície, certo? Pergunta, né? E se eu fizesse agora, pegasse essa relação aqui, que foi o Vy em função do Vx, e derivasse novamente em relação ao tempo, né? Como é que ficaria isso? Como é que a gente ficaria esse resultado aqui? Aí ficaria um pouquinho mais complicado, né? Nesse caso aqui, a gente acharia uma aceleração. Vamos ver se agora a gente consegue chegar nessa relação, né? Mas de cara, vocês percebam o quê? O que vai acontecer com esse produto aqui? Você vai ter um produto de Vx que multiplica a tangente de θ. Ao fazer essa multiplicação e depois derivar ela em relação ao tempo, vai dar zero, porque a gente sabe que o Vx é uma constante, ok? Então não vai mudar nada. Quando você fizer Vx menos esse parâmetro todo aqui que multiplica x, aí o x ele muda com o tempo, certo? Mas a velocidade não. Então vamos colocar aqui agora, né? Da mesma forma, vamos tentar estabelecer uma aceleração, né? Vamos colocar aqui agora a cor branca, né?
Se eu pego derivada de y em relação ao tempo, né, a gente já sabe que Vx tangente θ, que é esse produto, vai ser zero. Ok? Aí eu vou ter uma derivada de um produto que vai ser isso aqui, ó, menos g sobre v0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, certo? Aí vai ter a derivada em relação ao tempo de quem? Desse produto aqui, ó, o Vx que multiplica x. Esse x aqui é o subíndice, tá, pessoal? Não é Vx, não V que multiplica x que multiplica x. Eu vou até fazer esse Vx aqui, Vx menor. Esse Vx é uma constante, então ele já pode sair fora da integral, porque a gente já sabe, ou da integral não, da derivada, porque ele vai dar zero, né? Então é uma constante, não depende do tempo. A gente já sabe que esse Vx não depende do tempo. Então vai ficar um Vx que multiplica a derivada de x em relação ao tempo, ok? Aí você vai ter a derivada de Vy em relação ao tempo, certo? Quem é Vx? Vx a gente já sabe que é o V0 cosseno de θ, menos G, certo? V0 cosseno de θ. Divididos por quem? Divididos por V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Aqui a gente já pode cortar o nosso primeiro cosseno aqui da história, né? Então, corta um cosseno aqui, corta um cosseno aqui, corta um V0 aqui e corta esse quadrado aqui. E aí fica a derivada de x em relação ao tempo. Derivada de x em relação ao tempo, o que vai ser a derivada de x em relação ao tempo? Certo? Vai ser o nosso Vx, de novo, certo? Então, a gente vai ter o nosso Vx de novo aqui, ó. Então, você vai ter um outro Vx que vai aparecer aqui, ok? Então, eu tenho dvy em relação ao tempo, certo? Menos g v0. Aqui eu, calma aí, tem um erro bem aqui, ó. Eu não cortei o cosseno, cortei o quadrado do cosseno. Então vamos apagar isso aqui e vamos reescrever de novo. Que aqui é o quadrado do cosseno. Então é o cosseno de θ ao quadrado e aí a gente corta o quadrado. Certo? Aqui é a mesma coisa com o V0. Então voltando aqui eu vou ter um V0, certo? Que multiplica quem? Que multiplica o cosseno do ângulo θ, que multiplica o Vx. E o Vx a gente sabe que é quem? O Vx a gente sabe que é quem? Que é uma constante. É V0 que multiplica cosseno de θ de novo. Olha só o que vai acontecer aqui no nosso resultado, né? Olha só o que vai acontecer aqui no nosso resultado. Corta V0 com V0 e corta cosseno de θ com cosseno de θ. E aí a gente prova que quem é dvy dt? É a aceleração, né? É a aceleração na coordenada vertical. Ela é exatamente o que? Menos g. Repare que apareceu o sinal negativo. Por que apareceu o sinal negativo? Porque o vetor aceleração na vertical é quem? É a própria vetor gravidade, né? E eu mostrei para vocês, né? Cadê a figura? Cadê a figura? Tá aqui, ó. Aqui, ó, o vetor gravidade, ele está apontando nessa direção aqui, ó. Então, o vetor gravidade, ele aponta nessa direção aqui, que é o sinal negativo de y, né? Se a gente for colocar em termos de componente, esse cara aqui é quem? É menos g unitário j, certo? Então, voltando aqui em cima, eu vou ter o quê? Que esse camarada que a gente chegou aqui, esse resultado aqui, ele é a componente do vetor aceleração, que é menos g unitário j. Então, realmente, essa relação que a gente obteve aqui agora, da aceleração, né,
Na verdade, lá desde o início, né, a equação da trajetória, se você derivar ela em relação ao tempo a primeira vez, você vai mostrar que a velocidade em y, quando o x é máximo, ou seja, quando ele é igual ao alcance, você mostra o quê? Você mostra que a velocidade, a componente vertical da velocidade, nesse caso, é a mesma da velocidade inicial com o sinal trocado. Aí você vê aqui uma simetria aqui do problema, né? Se você derivar essa relação aqui, ó, cadê? Essa relação aqui que a gente obteve aqui, amarela aqui, ó. Se você derivar essa relação aqui em amarelo em relação ao tempo, você chega o quê? E mostra que a aceleração é o quê? É a própria componente, é a própria gravidade, né? A componente da aceleração que você acha é a própria vetor gravidade, ok? Bem, pessoal, se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato depois, né, no comentário, escrever alguma coisa, né? E revejam o vídeo, né? Eu acho que esse vídeo ficou um pouco grande, talvez eu separe em 2 vídeos, tá ok? Então, um abraço e até a próxima videoaula.